Tadeu, a gente convidou você hoje para falar sobre a importância da Lei Aldir Blanc, ainda mais nesse contexto que a gente está vivendo da pandemia do Covid-19, né? A importância dessa lei que foi sancionada agora, né? Boa tarde, Marcelo e telespectadores aí da TV Saci e todas as redes que nos acompanham. Obrigado pelo convite. E olha, Marcelo, é o seguinte, a dificuldade da classe artística, ela sempre foi profunda, né? Artista, de uma maneira em geral, os artistas, de uma forma em geral, quem trabalha com arte, com cultura nesse país, eles são de uma resistência fantástica, né? Porque não só do ponto de vista da desvalorização da cultura e da arte desse país, se a gente pegar historicamente, né, esses segmentos no contexto da história do país, né, você pega lá atrás, no período de colonização, você tinha o Dom Pedro II, que era um grande mecenas, isso passa, e depois se destaca um pouco mais na época do Getúlio Vargas, quando ele cria quando se cria dentro do departamento, do Ministério da Educação, um departamento para cuidar da questão da cultura, né? Aí depois vem para a Era Médici, que a filha dele, durante a ditadura militar, que se mobiliza um pouco porque ela era muito simpática a essa coisa. Eu falo a filha do Médici, aquela que o Chico Buarque de Holanda cantou: você não gosta de mim, mas sua filha gosta, né? Posteriormente, aí a classe artística se movimenta, mas por conta própria, por conta da resistência mesmo à ditadura militar. Ou seja, bom, aí vem a época Fernando Henrique, a época Collor, ele fecha o Ministério da Cultura, depois o Itamar Franco retoma, né? Aí Fernando Henrique, para você ter uma ideia, com toda essa complexidade e grandeza da nossa arte e da nossa cultura, porque o Brasil é um dos países mais ricos no planeta Terra em termos de diversidade cultural, né? E, por incrível que pareça, o Ministério da Cultura ele é criado em 1985, e mesmo assim desprovido de estrutura, criaram para dizer, olha, tem, para ser um cabide de emprego, né? Collor fecha, Itamar reabre, a Fernando Henrique assume a presidência, e aí cria-se a tal da Lei Rouanet, né, que a lógica dele que cultura é um bom negócio, né? Eles não entendem até hoje que arte e cultura não é um bom negócio. Ela é estrutural e extremamente necessária para o desenvolvimento de uma nação de fato, né? Bom, aí vem o governo Lula e aí né, começa a se pensar a arte e cultura de uma forma, né, estrutural e estruturante. E mesmo assim faltando muito a ser feito, certo? Dilma vem dar uma certa continuidade, mas sempre a arte e a cultura é considerada a cerejinha do bolo. E, enfim, eu estou te falando tudo isso porque quando você se refere à lei, aí, bom, com todas essas dificuldades que a gente enfrenta, aí surge, né, o tal do pandemônio, que é o Bolsonaro, que, quando o Temer assume, ele já começa a desmontar tudo o que foi construído na gestão Lula-Dilma, ele já começa um desmonte desse processo. O Temer, de cara, fecha o Ministério da Cultura, só retoma essa história porque houve uma grande mobilização a nível nacional. Ele recuou e deixou para lá a questão de fechar o ministério. Mas o que faz o Bolsonaro? No primeiro momento que assume, já acaba. O primeiro ministério que ele fechou foi o da Cultura, certo? Né? Então, e o serviço de desmonte, o Temer já tinha dado uma boa pernada, certo? E, enfim, nós já estávamos num processo de desmonte completo, os artistas, né, desassistidos, os programas que
foram implantados sendo desmontados, e aí vem a pandemia, né? Então, a Lei Aldir Blanc, ela surge em um momento que era para ontem, entende? Era para ontem. Essa lei é uma lei que foi proposta pela deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, e teve como relatora a deputada Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, né? Essa lei, ela está articulada em cima de 3 pilares, né? O primeiro é uma parte da grana. Importante também falar que é uma lei que ela destina 3,6 bilhões de reais para todos os municípios e estados, né, da federação. Um dos pilares é o atendimento, da mesma maneira que está sendo desenvolvido agora, que é os R$ 600 emergenciais, desde que o artista não esteja cadastrado, né, ou cadastrada em nenhum programa do governo. Ou seja, se ele recebe Bolsa Família, se a pessoa recebe o auxílio emergencial, ela não tem direito, certo? Ela não atende, ela vai atender quem esteja sem programa nenhum e que seja artista e que possa comprovar que desenvolve atividades artísticas há pelo menos 2 anos. Ok? Eu estou falando, se você quiser me interromper, fica à vontade, tá bom, Marcelo? Tá? O outro pilar é para para um programa para atender teatros, cinemas, enfim, espaços culturais que estejam com dificuldade de pagar aluguel, água, luz, telefone, internet, né? Você também pode enviar projetos para que a lei atenda esses espaços. E o outro pilar é o pilar dos editais, né? Para que sejam lançados editais para que atendam a classe artística e cultural de uma maneira em geral. Você pode aí mandar aí, projetos na área de música, de teatro, de dança, enfim, de todos os segmentos artísticos de uma maneira em geral. Ok? A lei já foi aprovada, né? Já foi... Bolsonaro meio que rebolou para sancionar, mas ele teve que aprovar porque só o partido dele, só os deputados do partido dele que votaram contra a lei, certo? A deputada Benedita da Silva, como relatora, ela fez um trabalho exemplar dentro do Legislativo Federal, ela costurou muito bem e, assim, a aprovação dela, tanto no Congresso quanto no Senado, foi um arraso, né? Foi um arraso. Então, o Bolsonaro não tinha muito o que dizer, ou ele sancionava ou sancionava, certo? Ele demorou para sancionar, mas sancionou. E, depois de sancionada, a lei ela tem que ser, né, regulamentada, ou seja, como é que nós vamos aplicar esses valores, tendo em vista que ela vai atender todos os municípios e todos os estados da federação. Então, o que pode de fato, o que não pode por exemplo, dentro dos editais, o que pode em cada edital, o que não pode, isso é a regulamentação dela, ok? Essa lei foi regulamentada segunda-feira agora, hoje é dia 18, não é isso, ou 19? Oi? Eu não estou te escutando, teu microfone está fechado aí. Hoje é 20. Então, 20. Hoje é quinta, não é isso? Acho que foi Quarta, na 18, terça-feira. terça foi 18, né? Segunda-feira, dia 18. Ela foi regulamentada. Nós estamos em processo de analisar essa regulamentação, né? E, a partir daí, orientar os municípios, porque grande parte dos municípios
eles não têm a mínima noção de como usar esse dinheiro, né? Semana passada, eu conversei com o esposo de uma prefeita, que eu não lembro o nome da cidade, que fica aqui na região de Campinas, e ele estava me falando, Tadeu, nosso jurídico não tem a mínima noção de como utilizar esse dinheiro. Claro que uma cidade como São Paulo, um estado como São Paulo, uma capital como Recife, ou uma cidade como Ribeirão Preto, aqui no estado de São Paulo, eles têm mais estrutura para entender isso, até porque tem um jurídico mais qualificado. Mas tem casos, que eu já escutei também, de prefeitos ou prefeitas que não têm a mínima noção de como usar esse dinheiro e não tem um jurídico preparado, né? Eles falam para mim, falam, eu não vou querer esse dinheiro, cara, eu vou devolver, né? Porque eu vou ter que prestar contas depois, eu não sei como utilizar esse dinheiro. E assim, existe uma tabela, eu posso até te disponibilizar, não sei se você tem, mas eu tenho isso aqui em arquivo, de quanto cada município e cada estado vai receber no país como um todo, entendeu? Por exemplo, vocês estão aí em Botucatu, né? Na tabela está lá, Botucatu, quantos habitantes Botucatu tem hoje? Eu não sei. Uma média de 150 mil pessoas. Então, aí, cara, eu creio que, olha, é um acho, hein? É achômetro. Mas na tabela tem o exato. Mas deve estar em torno aí de uns 300 a 400 mil reais. Entendeu? Isso faz uma puta diferença. Tá certo? Agora, o que eu vejo é que, primeiro, vocês têm que se inteirar, assim, eu mando essa tabela ainda hoje para ti, né? Vocês têm que se inteirar de quanto o Botucatu tem a receber e procurar imediatamente o poder público local, né, para colocar esse dinheiro na mesa, né? Porque, do contrário, ele volta para o Tesouro, certo? Né? Então, é basicamente isso. Se eu estiver esquecendo de alguma coisa, eu acho que aí no decorrer do bate-papo eu vou te falando. Mas é basicamente isso. São os três pilares, né? O auxílio emergencial via cultura, viabilizar o pagamento dos espaços culturais que estão com dificuldade de pagar aluguel, água, luz, enfim, de se manter estruturalmente, e a questão dos editais, né? A regulamentação, como ela foi feita, ela foi regulamentada na segunda-feira, eu ainda não tenho um domínio completo do que significa essa regulamentação, certo? Mas a gente está se inteirando desse assunto. Nós temos uma equipe em Ribeirão Preto, que é um escritório de advocacia, ô Marcelo. Aí você pode até falar para o poder público local que esse pessoal, eles já se especializaram na lei, é um pessoal extremamente qualificado na área de direito, e eles são especialistas em leis no que se refere a esse universo de arte e cultura, de editais, e eles já se especializaram, eles estão dissecando essa regulamentação, e eles já estão oferecendo cursos para os municípios de como trabalhar a questão da lei, município por município, entendeu? Aí tem duas questões. Se o poder público não tiver interesse, aí vocês também podem, né, se mobilizar aí na cidade e entrar em contato com esse escritório para ver como é que vocês fazem esse curso, que é um curso online. Agora, querendo ou não, o poder público tem que se movimentar, porque depende deles, né, a canetada para que essa lei vire de fato aí no município. Então, essa lei, ela foi, de certa forma, aprovada há 75 dias atrás, não é isso? Exato. E o Bolsonaro enrolou para sancionar.
sancionou. Na verdade, ele só aprovou por conta do movimento que aconteceu na Câmara e no Senado, porque ela foi aprovada, como eu te falei, só a bancada do partido do partidinho dele lá que votou contra, né? Inclusive o Exato. partido que nem foi legalizado ainda, mas aquela moçada dele, né? É, aquilo lá. E aí, a partir da terça-feira, em que o secretário de Cultura foi falar sobre recursos, os recursos ainda não estão disponíveis, ou seja, ainda vai ter um atraso, um delay para que esses recursos cheguem nas prefeituras, cheguem para os centros culturais, os espaços, não é isso? Não, é o seguinte, ela até segunda-feira sim, porque a lei não tinha sido regulamentada, né? Mas eu creio que no mais tardar, no meio da semana que vem, esses recursos já devem estar chegando nos municípios. Aí eu queria fazer uma correção, porque eu falei de 3,6 bilhões, não, são 1,6, 1,5 bilhões, certo? O Estado de São Paulo, o Estado vai receber 266 milhões e o município de São Paulo, 1 milhão, ok? Eu acabei de te mandar pelo Zap um, o, o link da tabela de quanto cada município vai receber. Então, se você abrir aí no seu Zap, você vai procurar Botucatu e você vai encontrar quanto Botucatu vai receber. Esse link que eu te enviei já te passa essa informação. Maravilha. Eu posso também, que eu creio que de hoje para amanhã eu já deva ter a regulamentação dessa lei, e aí eu disponibilizo para vocês também. Ah, tá bom. Mas viu, Tadeu? Então a questão é o seguinte, né? É, Se não houver muito atraso, esses recursos vão chegar a tempo para impedir que muitos espaços culturais que já estão assim atravessando esse período aí sem qualquer ajuda, né, numa dificuldade muito grande. Eu estava vendo o caso em São Paulo, na cidade de São Paulo, do Ó do Borogodó, que é um lugar de música popular Do brasileira. meu grande amigo Léo, o Ó do Borogodó, o Sabiá, porque o Ó é do Léo, um É, grande amigo. e que O Ó eles do estão com Borogodó, medo que, se esse recurso não chegar a tempo, talvez o próprio bar, que já existe há muito tempo, o espaço, né, o espaço cultural, existe há muito tempo, talvez não consiga sobreviver. Né? Então, quer dizer, a no gente tem caso do Léo, ele tinha o Ó do Borogodó e tinha o Sabiá. O Sabiá ele já fechou, não resistiu. Né? a gente está vivendo essa questão da pandemia que é dramática, sem dúvida, afetando toda a economia como um todo, mas a questão cultural é muito sacrificada aí e já vinha, como você disse, de uma situação bem difícil de antes da pandemia. Tanto que a gente não tem mais Ministério da Cultura, a gente tem Secretaria da Cultura. E me parece que já é o terceiro, quarto secretário que a gente está passando nesse governo. Me parece que a questão da cultura está uma luta muito grande para que esse setor todo não seja sucateado, não é isso? Ô Marcelo, é o seguinte, qualquer projeto ditatorial e ditador, isso não é no nosso país, faz parte da história da humanidade. Né? Ele, para valer mesmo, para funcionar de fato, se você não destruir a cultura em primeiro plano, você não consegue implantar. O José Martim, o uruguaio, o pensador uruguaio, ele falava o seguinte, que, olha, quer roubar a alma de uma nação, roube primeiro sua cultura. Você pode perceber que na história da humanidade, todos os processos ditatoriais que foram implantados, antes deles mandarem o bélico, eles destroem a cultura, com algumas exceções. Se você pegar o caso do Vietnã, porra, aquilo é uma ilhazinha. Por que os Estados Unidos eles botaram toda a força bélica norte-americana para correr? Tá certo? Porque eles não destruíram a questão cultural primeiro, entende? Por que Cuba sobrevive até hoje?
quem deu esse respaldo todo para a sobrevivência da história de Cuba, né, foi justamente a cultura. Se você pegar a potência que é a China, é porque a cultura oriental ela é milenar. Por que, que o Japão se constrói, se destrói, constrói, foi destruído na Segunda Guerra Mundial, se reconstruiu, passa por terremotos, por tsunami e se recria? Se recria porque, né, os valores culturais estão enraizados, né? E no nosso caso é justamente esse, o processo de dominação. Por que, que a questão da cultura no nosso país é picada? É picada justamente por isso, ela é pontual. Porque se nosso povo tiver noção de quem realmente, se nosso povo tivesse noção de quem realmente é, cara, seria uma outra realidade. E aí o professor Darcy Ribeiro, ele no livro O Povo Brasileiro, eu até aconselho para quem estiver nos ouvindo e vendo que leiam esse livro, porque você vai ter noção do que eu estou falando aqui, né? Porque o professor Darcy Ribeiro fala o seguinte, né? Eu acho um livro muito mais assim tão importante, não é tão mais, é um livro que ele tem mais impacto ao meu ver do que o Casagrande Senzalas, entendeu? Do Gilberto Freire, tá? O professor Darcy Ribeiro fala o seguinte, falou, olha, cara, nós não somos uma nação, nós somos um continente, nós somos a nova raça, o povo brasileiro. Só que o povo brasileiro, ele é doutrinado ou para ser europeu, ou ele é doutrinado para ser norte-americano, o que nunca vai ser nenhuma coisa, nem outra, até por questões geográficas. Perfeito. E, Tadeu, uma questão que é importante é assim, e aí nesse enfoque da cultura como a força de um povo, a gente vê que os governos do PT fizeram muita coisa legal, positiva, não tiveram tempo de completar muita coisa também, que é um trabalho longo, né, árduo, de gerações, mas uma das iniciativas importantes foi os pontos de cultura, né? Os pontos de Sim, cultura que respeitam bem a questão da identidade, né? E o trabalho regional nas comunidades e tudo isso, né? Porque eu acho que o governo do PT enxergou a cultura como uma política pública, né? E não como um negócio a mais. Como é que você exato. vê essa questão? O que eu vejo assim, que você tem toda a razão. Eu acho que nunca na história desse país, né, um projeto de governo enxergou a questão da cultura como peça fundamental para estruturar, de fato, uma reforma social, né? Você também tem razão quando você se refere a que não foi, né, o que deveria ter sido feito, mas também você tem razão que falou, olha, não teve continuidade, é fato, certo? Mas quando se pensou em SUS, se pensou, né, com a cultura caminhando, né, trabalhando, acompanhando esses processos. Eu vou te contar a história, Marcelo. Eu morei 2 anos na Alemanha, né, para não ficar só nessa história de Cuba, Cuba, Cuba. E também, em 96, eu fiquei 2 meses em Cuba participando de um congresso de 123 países, né, que era um congresso que chamava-se era Cultura e Desenvolvimento Social, era Cultura e Desenvolvimento Social, com 123, com pessoas de 123 países, né? O que eu percebi, e que existe a mesma coisa na Alemanha, é que todas as secretarias ou ministérios, né, eles têm o adjunto da cultura, certo? Ou seja, tem o Ministério da Cultura, da Saúde. Você tem dentro do Ministério da Saúde o secretário adjunto de Cultura voltado para a saúde. Economia, secretário adjunto voltado para a economia. Ou seja, se você, Marcelo, é ministro da saúde, o responsável pela saúde na Alemanha, se você for participar de qualquer congresso, se
Se você for fechar qualquer parceria com uma outra nação, você tem que levar junto o seu adjunto da cultura. Olha só, entendeu? Quando eu te falo que Cuba não caiu até hoje por conta disso, é porque eles têm essa rede, tá certo? Essa rede, ela é fato. E não é só Cuba. Para não vier, ó, vai para Cuba, aquele papo escroto, certo? Vai para Cuba, vai para Cuba. Vai para a Alemanha também, camarada. Tá? Porque é o mesmo esquema. E por isso que são nações fortes. Né? Agora, o que acontece é que, principalmente na primeira gestão do Lula, principalmente na primeira gestão do Lula, a sacada que a cultura era fundamental para implantar um projeto de justiça social e de desenvolvimento de nação, ela foi uma sacada correta. Os pontos de cultura foi muito. O projeto é extremamente importante, que é o que você fala. Ele vai atender o Ribeirinha, os artistas ribeirinhos do Amazonas. Ele vai atender os ribeirinhos do Rio São Francisco. Ou seja, eu acompanhei muito isso de perto e eu percebia, eu não sei o exato nome, o cara que trabalha com argila na beira do Rio São Francisco, com o barro do rio, né? Aquela moviola que ele vai pisando para que rode, que ele vai moldando o barro. E ela vai rodando. Aquilo, cara, aquilo custa, se custar R$ 800 é muito. E a dificuldade, muitas vezes, uma família dependia de uma moviola daquela para sustentar a família toda. Entendeu? A importância do ponto de cultura é justamente esse. Porque circos, né? Circo você tem aí os grandes circos, tal, mas isso aí, cara, é 5% desse universo que tem uma lona bacana, que tem estrutura. 80%, 90% dos circos nesse país são lonas furadas. E essas famílias sustentam, né, essas famílias se sustentam através dessas lonas. Os pontos de cultura vinham atender a compra de uma lona nova, a compra de um carro, né, relativamente legal para a pessoa se deslocar com a companhia de circo. Ou seja, os pontos de cultura visavam justamente, né, os fazedores de arte e cultura, né, as congadas, os reisados, que isso tudo é fundamental para a nossa sociedade se desenvolver, não só do ponto de vista econômico, mas do ponto de vista humano. Né? Porque um desenvolvimento social só do ponto de vista humano é um desenvolvimento aleijado, ele é manco, ele é torto. Não adianta você ter desenvolvimento social só do ponto de vista da matéria, da economia. É fundamental e mais importante do que o desenvolvimento da matéria e da economia, a questão do desenvolvimento humano. E só a arte e a cultura pode desenvolver esse desenvolvimento. E a sacada dos pontos de cultura, a questão do sistema nacional de cultura, que aí é uma grande sacada, o Sistema Nacional de Cultura, ele é o SUS da cultura, certo? Ou seja, o município ou o estado que não estiver, né, que não aderir ao Sistema Nacional de Cultura, ele não recebe verba do Ministério da Cultura, seja para qualquer projeto. E para fazer parte do Ministério da Cultura, o Estado, né, da Federação tem que ter seu sistema estadual de cultura, né, seu plano estadual de cultura, né, destinar pelo menos 1,5% do orçamento para a cultura, isso o Estado. E o município segue na mesma linha. E o município teria que ter um departamento específico para a questão da cultura. Só que a questão do município não seria 1,5%, seria 1%. E se esse sistema tivesse sido implantado de fato, aí nós teríamos,
implantado e tivesse sido mantido, né? Porque com a tendência, com esse louco que está aí, o desmonte... Né? Agora, se o sistema tivesse sido implantado, se os sistemas, se os pontos de cultura, projetos como ponto de cultura, bibliotecas na quebrada, enfim, se esse projeto tivesse sido implantado para valer e tivesse sido mantido, cara, nesses 6 últimos anos aí, nós não estaríamos vivendo essa desgraça, não só do ponto de vista material, mas essa desgraça do ódio, essa desgraça da tristeza, do rancor, da imbecilidade, da burrice, né? Eu tenho muitos amigos no exterior, os caras olham e falam, meu, o que fizeram com o teu país, cara? O que fizeram com o teu país? Né? E é muito louco, Marcelo, porque na época do Lula, as pessoas falavam para mim, meu, onde vocês acharam esse Lula? Ele é fantástico. O cara era um líder mundial. Hoje a gente tem um cara que é um imbecil no poder. Então, mas para isso, eles tiveram que alejar a cultura. Então, todos os programas que o PT adotou, tanto no período dos 2 anos do governo Lula e nos 2 anos, nos 4 anos, 6 anos da Dilma, o que o Temer fez? O Temer, assim que assumiu, também, cara, o primeiro ministério que ele fechou foi da cultura. Entendeu? Por quê? Porque os ditadores sabem do perigo não, porque não é perigo, cara, né? Do quanto a cultura pode unir, pode desenvolver do ponto de vista humano, pode trazer solidariedade, pode, né, fazer com que espiritualmente uma nação se desenvolva. E eles não querem isso, né? Agora, Tadeu, uma coisa que é um paradoxo a gente vê aí, e está vendo a coisa acontecer nesse sentido, é assim, de certa forma, os governos do PT batalharam muito por essa questão de auxílios de renda, renda mínima para a população mais vulnerável, como Bolsa Família, né? Batalhou, inclusive, para esse auxílio emergencial, para esse novo auxílio emergencial para a cultura via lei Aldir Blanc, né? E sempre foi criticado porque fazia populismo com esse tipo de política, né? Com essa política pública. E você vê que agora o nosso querido amigo lá, o nosso presidente, está colhendo os louros desse tipo de política, né? Ele sim fazendo um populismo barato, visto que ele sempre foi contrário, e o neoliberalismo é contrário a esse tipo de ajuda, né? Essa questão de ajudar as questões, as populações mais vulneráveis. Como é que você vê isso? A confusão que está se passando na cabeça da população, né? Marcelo, é assim, né? As pessoas, né? Eu vejo, isso é minha opinião, que a gente tem um grande problema no país. Além dos que nós já temos, a gente tem o que a gente chama de, casualmente chamando, mas é fato, que é a quinta coluna, é o quinto poder, que são os meios de comunicação. Tá certo? Eu acho que a gente tem, esse é o problema crônico desde o golpe de 60, dos anos 60, porque a Rede Globo ela foi criada por uma corporação chamada Time Life, para justamente a Globo, o Clarim, a companhia Clarim na Argentina. Essas empresas elas foram criadas, e grandes empresas, né, e faliram as empresas locais, que no caso, na época, a Excelsior, a TV Excelsior, a TV Tupi. Os caras chamaram os donos da Excelsior e falaram, olha, nosso projeto é esse. Os caras falaram, não. Falaram, não, então tá bom, cara. Faliram a Excelsior, fecharam, e com o dinheiro da Time Life, né, que é a mesma dona da BBC, eles criaram aqui no Brasil a Globo, criaram na Argentina o grupo Clarim, justamente para dar apoio e confundir a cabeça das pessoas, porque os caras chegam com muita grana, né? E eles não pegaram só o lado midiático da coisa, pegaram rádio, pegaram imprensa escrita, imprensa falada, imprensa televisiva. Eles dominam tudo e hoje entra um grandão no meio das redes sociais. Tanto é que o Bolsonaro ganhou as eleições em cima de fake news.
um esquema montado lá nos Estados Unidos, tá certo? Bom, esse grande papel de desinformar está a serviço de quem os favorece e dos poderosos, tanto é que 5 famílias nesse país dominam todas as cadeias de comunicação da grande mídia, está na mão de 5 famílias, entendeu? E essas 5 famílias, elas jogam de acordo com, jamais vão jogar vão jogar com alguém que se comprometa, né, a desenvolver um projeto que venha atender as pessoas de uma forma, né, distributiva, que enxergue o social, porque os caras querem para eles. É muita ganância. E essas corporações, elas atuam juntamente com essas pessoas para desinformar. Então, as pessoas não sabem, por exemplo, que essa história do auxílio emergencial era para ser R$ 1.200, tá certo? O senhor, e nenhum meio de comunicação fala isso, nenhum, né? E o Bolsonaro, ontem, você tem razão, eu estava vendo ele fazendo proselitismo grandão com a questão do auxílio emergencial. Só que ele vetou os R$ 1.200 e mandou para o Congresso um projeto que era para ser 200 conto. Tá certo? O Congresso rejeitou o veto dele e nem foi 1.200, nem foi 200, foram 600. Tá certo? Né? Então, a mídia, ela não informa. Por exemplo, a lei Aldir Blanc. Poxa, é o assunto no meio da classe artística. Mas se você for perguntar, né, para grande parte da própria classe artística, quem são as autoras da lei, quem é a autora da lei, ou quem é o autor, ou quem foi o autor, eu creio que 80% não sabe. E se você perguntar ao relator, fudeu. Entendeu? As pessoas não sabem. Aí chega um idiota desse e fala, olha, aí as pessoas acreditam que ele é bonzinho, tanto é que as pesquisas já indicam aceitação melhor, porque ele está justamente em cima dessa questão, né, do auxílio emergencial, que eles tanto criticaram o Bolsa Família do programa do Lula. Né? Agora, eu vejo o seguinte, que no nosso caso, Marcelo, em cima desses programas de distribuição de renda, incluindo até os pontos de cultura, o Bolsa Família, houve um grande erro, que a gente distribuiu, mas não disputou o pensamento. Entendeu? A gente distribuiu. E Zé Dantas tem uma parceria com Luiz Gonzaga, que ele fala o seguinte, seu doutor deu uma esmola para um pobre que é são. Ou você mata de vergonha ou vicia o cidadão. Tá certo? Então, é preciso, né, criar mecanismos para informar. Para informar. Porque se a gente deixar na mão, né, do que existe hoje, você sabe muito bem o que aconteceu nas diretas já, o que aconteceu a prisão do Lula, né, o golpe em cima da Dilma. Eles não vão fazer isso. Né? E informar é disputar o pensamento, ao meu ver. Então, essa é uma questão importante. Quer dizer, para a gente encerrar esse bate-papo, que é muito legal, foi muito bacana e elucidativo, a gente vê o seguinte, quando falam que um raio não cai 2 vezes no mesmo local, é mais ou menos. Aqui aconteceu a tempestade perfeita nesse sentido que a gente tem o Bolsonaro, né, tudo isso que está acontecendo a partir do golpe de 2016, né? Você tem o Bolsonaro e você tem a pandemia. Vamos supor que um dos raios suma passe o ano que vem, a pandemia, que a coisa se resolva, apesar de tudo indicar que a coisa não tá fácil. O que cabe ao jovem artista, ao cara que está comprometido com uma arte mais popular, né? com o cara que faz capoeira, com o cara que faz maracatu, com o cara que está envolvido em centros culturais?
como é que a gente consegue resistir a todas essas dificuldades que se desenham aí? Como é que você vê essa questão jogando um pouquinho mais para o futuro? Marcelo, eu acho assim, né, a classe artística, de uma maneira em geral, tem que ir em busca da sua... Como eu te falei, de todo grande parte do povo brasileiro, que não só o artista, né? O jovem, o artista, ele tem que ir em busca da sua própria identidade. Ele primeiro tem que saber quem ele é, né? Porque eu conheço muitas pessoas da classe artística que não têm a mínima noção. Por exemplo, eu coordenei a Funarte durante quase 7 anos, cara. Quase 7 anos, sabe? E posso te afirmar que eu nunca apanhei tanto na minha vida em alguns momentos ali dentro. E de quem mais eu apanhei? De quem a gente dava cobertura, sabe? De pessoas beneficiadas por programas que o PT criou aqui em São Paulo na área de teatro, na área de dança. Não só eu, mas eu não tinha poder de caneta, felizmente, mas a ministra Ana de Holanda, sabe? A ministra Ana de Holanda sofreu muito na mão dos nossos, ao meu ver, porque eles não têm a mínima noção de que eles são, né? E tem muitos jovens, cara, não generalizando, pelo amor de Deus, né? Tem muitos jovens que são porretas, mas tem uma parte aí, eu já presenciei uma situação que eu fiquei extremamente constrangido. Uma certa vez eu estava aqui em São Paulo, no Teatro dos Arcos, que é um teatro que tem aqui perto da Brigadeiro Luiz Antônio, né? Eu estava no Teatro dos Arcos e nesse teatro eles estavam produzindo uma peça que o diretor era o finado Zé Renato. Zé Renato é um dos papas do teatro brasileiro. Zé Renato, ele é um dos caras que me mobilizou o Teatro de Arena nos anos 60. O cara tem uma puta história nesse país. Tinha, né? Porque, infelizmente, faleceu há uns 9 anos atrás. Cara, eu estou no Teatro dos Arcos e o Zé Renato parecia era um tiozinho, magrinho, de bigodinho. Ele parecia vendedor de seguro, de supositório, a porra que fosse, menos diretor de teatro. Uma pastinha 007, uma gravatinha, magrinho, sabe? Só que ali estava chegando um gênio. E tinha uma moçada que estudava teatro na USP. O Zé chegou e começou a falar algumas coisas de uma forma extremamente baixa. Uma moçadinha... Quem esse velhinho pensa que é? Entende? É isso que eu me refiro, que as pessoas não têm consciência da sua própria história. Ou seja, as pessoas estavam fazendo o último ano de curso de teatro na USP, na EAD, e não sabiam quem era Zé Renato, meu irmão. Está entendendo? E, de certa forma, a arte, como ela permite tudo, o finado Itamar Assunção falava uma coisa que eu acho fundamental, que ele falava assim, puta que pariu, esse cara deveria estar na área da saúde, na área da construção civil, na área da engenharia. O que esse porra tem que vir fazer na arte? Entende? Porque as pessoas... Isso não é brincadeira, não. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Isso é tão sério de quanto fazer uma cirurgia numa pessoa. Tá certo? Ser artista não é brincadeira, não. Tá certo? Então você tem que estudar, você tem que pesquisar, então você tem que saber quem você é. Sabe? Eu acho que falta isso, não só na classe artística, como no povo brasileiro como um todo. E passando essa onda, porque eu acho que passa assim, viu, Marcelo? Eu sou muito otimista, eu acho que até dezembro, janeiro resolve essa porra dessa vacina aí, tá certo? Acho também, e olha, estou orando aqui mesmo, cara, se for preciso, ajoelho até em milho, para que essa desgraça do Trump suma dos Estados Unidos, porque ele quebrando em cima, a gente quebra esse imbecil aqui embaixo. Porque todo esse movimento que fez o Bolsonaro, ele começou lá no Equador, lá no Paraguai, no Equador. Exato. Ele veio arrebentar a Argentina. Isso não é uma questão
só do Brasil, isso é uma questão de geopolítica, Exato, da mesma maneira que foi o golpe de 64. exato. Tá certo? Então, isso é geopolítica. E as pessoas não têm noção disso. Tá certo? Eles quebraram, não quebraram o Paraguai? Não tiraram o bispo lá e botaram um narcotraficante para ficar no poder? Não tiraram a Paraguai, gente, Honduras, Paraguai, agora Honduras, Bolívia. Equador, Bolívia, a porra toda, meu irmão. E só não zoaram a Venezuela legal, porque a Rússia chegou e a China falou: opa, aqui não. Porque senão eles tinham zoado o grandão, se bem que zoaram legal. Fizeram um estrago lá. Mas não tiraram Maduro porque a Rússia chegou, falou: opa, aí eles, certo? Então, e isso tudo faz parte do esquema do Trump. Esse Moro, esse cara, esse Dallagnol, isso tudo é esquema dos caras, esquema para derrubar Odebrecht, derrubar a OAS, entendeu? Ou seja, na sua família, você tem alguém que comete um crime, sua família inteira tem que ser presa? Não, tem que ser punido quem fez o erro na sua família. Dentro da Odebrecht é a mesma coisa. Quem errou? Então pune quem errou. Agora, não destruir a empresa, que era uma das mais... Era, o Brasil, a OAS, a Odebrecht, é uma das maiores construtoras do planeta Terra, cara. Isso incomoda. Por que derrubaram a Dilma? Porque ela falou: olha, quem vai distribuir o petróleo do pré-sal é a Petrobras. E o lucro vai ficar para educação, saúde e cultura. Porra, fudeu. Tanto é que hoje a distribuição do combustível está na mão da Shell. É Exato. evidente. É. Agora, os caras não informam. Se a gente não tiver canais de fato para informar de fato, E essa informação passa pelo meio cultural, pelos claro, artistas, claro, passa por claro, uma coisa de quebrar um pouco. Sabe o que me parece, Tadeu? Eu acho que, de certa forma, as pessoas vivem num eterno cinismo aqui nesse país. exato, Estão exato, exato, disfarçando concordo. que o Moro é um cara isento. Exato, Então, o que exato. acontece? A cultura ela tem esse potencial de informar, né? de preparar as pessoas para a cidadania, né? Que é um trabalho que ficou um pouco à deriva com toda essa crise, com toda essa polarização, né? A classe artística não se manifestou tão, tirando os movimentos de base, mas a classe artística, de certa forma, deu isso como vendido já, não se manifestou no momento certo, só depois que viu que seria prejudicada que começou a se manifestar, né? Alguns setores. Então, eu acho que passa por aí, né? O artista como um grande mensageiro da cultura, né? Ele tem um papel importante aí. Ele é fundamental, né, Marcelo? Assim, o último momento da cultura, da arte, dos artistas mesmo para valer foi nos anos 60. Ali o bicho pegou, tá Exato. certo? Né? Depois disso houve realmente o que você fala, todo mundo se acomodou e caminhou, né? E você tem toda a razão, porque só as artes podem combater esses, na minha opinião, essas grandes corporações, né? É o teatro, é a música, é o boi bumbá, é a catira, entende? Aí, a partir dos anos 80 para frente, cara, aí esse corporativismo ele foi se tornando crônico até chegar onde chegou. E aí você também tem razão quando você fala, ó, quando chegou onde chegou, os caras viram a água bater na bunda, falou, opa, peraí, que tá certo? Então, e é E importante agora, pegar agora esse momento em que exato, alguns medalhões, alguns grandes representantes da cultura estão se manifestando, né, mais a favor das causas progressistas, mais a uma esquerda, tal, pegar esse momento, né, e aproveitar para fazer essa informação circular, porque realmente, se você for esperar que o Jornal Nacional comece a dar alguma notícia nunca. positiva ou não sei o quê. Não, e ainda tem algumas figuras que se dizem de esquerda, que se dizem liberais. Pô, outro dia eu vi, falou, porra, a Rede Globo está com um tom legal. Falei, maluco, você está ficando doido, cara? Que mané Rede Globo, cara? Ah, Se mas isso é o que liga, mais tem. É o que se mais tem, porque a liga. Globo ela tem esse verniz de falar
Bom, nós empregamos, fazemos fazemos uma minissérie com a temática de ambientalista e tal, mas com outra mão ela oferece né, o horário nobre para o agronegócio, ou seja, é um jogo jogado nas mesmas, né? E sem dizer, né, Marcelo, que os caras são competentes. Eles são, meu. Esse Aliquer, meu, que é o chefão do jornalismo, o papa do jornalismo da Globo, o cara é muito foda. Mas Ele é um sabe gênio fazer do a mal, história. né, cara? É gênio do mal. Então, é foda do mal, é isso que eu estou te Né? falando. É Então, foda do mas a mal. O Hitler questão... também era um grande estrategista, né? Bolsonaro não é burro, não, cara. Não, não. Ele não é nada inocente. Inocente é muita gente que votou nele e que Exato. ainda acredita nessas mentiras, nesse cinismo que se instalou aqui no Brasil, né? Mas, Virou enfim, uma isso daí seita, né, Marcelo? Virou uma seita, né, é uma cara? seita. Não é? É É uma uma seita, é uma seita loucura. Dá que medo. vai ser difícil quebrar isso, mas a gente sabe que quebra, né? Historicamente, tem um processo que leva a isso. A ditadura levou 20 anos ou mais e um dia acabou. Acabou não acabando, mas enfim, É. segue. E Mas abriu de certa forma, né? a história vai se encaminhando aí. Agora, Tadeu, isso aí a gente vai deixar para um outro papo, que hoje Tranquilo. a gente falou muito bem dessa questão da Lei Aldir Blanc. Eu acho que é muito importante nesse momento essa força e a gente preparar terreno aí para uma luta árdua aí que vem nos próximos anos, né? Sem dúvida, Marcelo. Olha, eu quero dizer aqui que gostei muito da conversa contigo também. A Janete já tinha me falado muito bem de você. Eu estou à disposição, viu, Marcelo? Vamos fazer mais, porque Se for necessário a gente ver alguma pessoa que possa orientar vocês aí no município ou municípios vizinhos nessa história, no que se refere à Lei Aldir Blanc, eu já te mandei pelo Zap a tabela. Dá uma olhada aí quanto Botucatu tu tem a receber e vamos para cima, né? Tadeu, obrigado, boa noite, até a próxima, hein? Até, Marcelo. Um grande abraço. Fica bem, Grande cara. abraço, obrigadão. Valeu. Até.